Fala pessoal, Anderson Fernandes aqui. Vamos falar um pouco aí sobre a questão de quando é que você tem que dar o preço dentro de uma negociação. Olha só, essa pergunta foi uma pergunta que eu recebi essa semana e eu achei bem interessante, né? Muitas vezes o profissional está num processo de negociação com um novo cliente e aí ele fica na dúvida, primeiro, quando ele dá o preço e segundo, o que ele faz depois de dar o preço. Então, o que eu costumo fazer quando se trata de negociações, por exemplo, mais relevantes? Então, o que seria a negociação mais relevante? Seria aquele tipo de negociação, por exemplo, aonde nós temos ali um valor de honorários melhor, ou de repente nós estamos negociando um serviço que tem um serviço de vulto maior, e aí, por exemplo, você tem um processo de convencimento maior. Então, você precisa fazer um detalhamento sobre essa questão própria dos honorários. Até eu estava assistindo um hangout semana passada do amigo meu, que é o Chris Marra. Ele estava falando sobre a questão lá, como é que ele faz a questão do detalhamento do serviço, que ele mostra na proposta e tal. É bem interessante esse tipo de abordagem, né? Quando você, por exemplo, tem uma complexidade maior da entrega do serviço. Então, nesses casos, o que você vai fazer? Você vai fazer um processo de valorização. E, por exemplo, se você estiver ali na sua sede, você recebeu ali aquele prospect na sua sede, então você vai, por exemplo, ali apresentar a sede, você está numa sala de reunião, você tem ali todo um processo ali de criar uma expectativa sobre a entrega do serviço. Então você trabalha ali a arrumação, todo aquele aspecto que a gente faz dentro do marketing. E aí você começa a detalhar o serviço, começa a mostrar para ele por que o serviço ele tem uma alta complexidade. Talvez você trabalhe alguns gatilhos de convencimento que envolvem, por exemplo, ali a questão do medo. Então, por exemplo, quando você mostra para o seu cliente, um cliente lucro real, que se ele cometer algum tipo de erro na parte tributária, isso vai representar ali um problema sério na parte de multas que ele pode sofrer e tudo mais. Então você está ali trabalhando, preparando o processo para negociação. E quando você consegue de fato criar a expectativa para o seu cliente, a melhor expectativa possível, quando você consegue criar ali a visão da entrega do seu serviço, a melhor visão possível, é o momento certo de você dar o preço. E aí você se vê diante da situação que você deu o preço para o seu cliente e você não pode cair na armadilha de em seguida querer falar alguma coisa. E normalmente esse falar alguma coisa é o quê? É meio que se desculpando por que está cobrando aquele preço, ou já abrindo uma possibilidade de dar um desconto para o seu cliente. Seria, por exemplo, assim, ó, eu sou fulano. Então, o valor dos honorários, por exemplo, é R$2.000 por mês, mas dependendo da situação, né, de repente pode negociar e tudo mais, ou seja, você já colocou para o seu cliente a possibilidade de você dar um desconto, e você nunca deve fazer isso. Então você dá o preço. O que é que você faz em seguida? Você não faz absolutamente nada. Você precisa esperar que o seu cliente diga para você qual é o próximo passo. Você precisa esperar que o seu cliente te faça algum tipo de questionamento, que ele fale alguma coisa do tipo, tá, mas pode dar um desconto, o preço está caro, ou eu tive uma proposta melhor. E aí, por exemplo, tive uma proposta melhor, então vamos discutir o que de fato está sendo entregue. Então você vai fazer uma comparação de proposta. Antes de você imediatamente fazer o desconto, você precisa ver o que está sendo comparado. Por exemplo, não tem como comparar o serviço que eu presto por uma empresa que está cobrando R$50, como nós temos hoje no mercado, porque são serviços completamente diferentes. Então fica fácil de eu mostrar para o meu cliente que o que ele está de fato recebendo, o que de fato envolve a parte dele dentro desse processo. Então na sua negociação também não pode ser diferente. Você precisa identificar isso, você precisa identificar de fato esses questionamentos depois que você dá o preço e deixa que o cliente fale alguma coisa. Não caia ali numa sequência de desculpas, de descontos desnecessários que você vai sair perdendo na sua negociação, tá bom? Entendeu? Então vamos revisar aqui. Você vai elevar ali as expectativas do seu cliente primeiro. Depois de você elevar as expectativas do seu cliente, eu ia parar aqui na minha casa, mas eu vou dar mais uma volta para terminar o vídeo aqui. Depois de você elevar as expectativas do seu cliente, ou seja, você chegou no nível máximo ali de expectativa gerada, depois disso você vai para a fase de dar o preço. Dê o preço, espera o que o cliente vai dizer, espera qual é o posicionamento do cliente. Talvez ele nem negocie a
questão especificamente de desconto, mas talvez ele negocie a forma de pagamento, ok? Isso acontece muito quando eu faço regularização lá na Tactus, né? Nós damos o preço para o cliente depois de todo esse processo de antecipação, e aí automaticamente depois o cliente normalmente ele acaba negociando a parte de forma de pagamento, e aí nós fazemos o processo somente de negociação de forma de pagamento, talvez em 2 ou 3 vezes. Feito isso, você já vai então para a fase final, que é o fechamento. E não se esquece, contrato de cliente, você pega a assinatura no momento que você fecha, ok? Você precisa ter um processo para você fazer isso, você precisa ter um processo para que você consiga pegar a assinatura no momento que você fecha. Por quê? Porque é esse o momento ideal para você firmar esse acordo. Se passou esse momento, a possibilidade de o cliente se arrepender, de alguém falar alguma coisa, de mudar a opinião dele, de aquele medo que você gerou começar a ser processado por ele e ele simplesmente chegar à conclusão que não era tudo aquilo, enfim, aí você acaba saindo perdendo, você pode até perder um contrato que já estava fechado por conta dessa questão. Então você faz isso aí, faz o contrato na hora e já fecha isso aí, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas dicas aí e dizer para você, né, que se tem alguma dúvida, se eu puder te ajudar em alguma coisa aqui dentro do canal, você sabe que as dicas são rápidas, obviamente, um conteúdo mais denso, mais processual, venda é um processo, é um passo a passo, então um conteúdo mais denso aí dentro do curso, mas dentro do canal dá pra gente tirar muitas dúvidas aí, como essa que eu acabei de tirar para vocês. Sucesso, até a próxima vez, até o próximo vídeo.